Olá, aqui quem está falando é o Fabiano Benassi. Eu sou professor de Yoga e nesse vídeo eu vou falar sobre o 8º passo do Ashtanga Yoga, do Yoga de Patanjali, que seguindo a sequência, né, que eu estava seguindo aqui dos 8 passos do Yoga de Patanjali, também conhecido como Raja Yoga, como o Yoga clássico. E esses 8 passos eles fazem parte da parte prática, né, da prática que você precisa executar para você realizar o Yoga. E claro que você realiza o Yoga, ele tem um objetivo. Né? Muitas vezes a gente vai na prática do Yoga achar que é só ir lá fazer alguns asanas, algumas posições e se sentir bem e tudo bem. Mas ele é mais profundo, ele tem mais coisa. E o Samadhi, ele alguns falam que é a meta do Yoga. E pelo que eu estudo, pelos meus estudos, pelas minhas práticas, minhas vivências, o Samadhi, o que eu entendo é que o Samadhi é a condição para você realizar o Yoga, e não exatamente a meta. A meta do Yoga é o Kaivalya, que a partir do momento que você chega no Samadhi, você tem mecanismos, né? Você tem a condição, os meios para você conseguir chegar no objetivo. Mas, na verdade, o Samadhi ele é a forma como a sua mente deve funcionar, como, digamos, de uma forma mais elevada, de uma forma mais... onde você manifesta uma coisa que a gente chama, em sânscrito, de Sampradinhata. O Sampradinhata ele é a manifestação intensa da sua intuição. Geralmente a sua mente ela não está funcionando no modo intuitivo, ela está funcionando no modo mente, né? No modo racional, no modo onde você depende dos seus sentidos, dos seus desejos, das suas percepções sensoriais, dos seus órgãos de ação e dos seus órgãos de percepção. Então você depende de tudo isso. E quando você funciona no modo intuitivo, você não funciona no modo temporal, você funciona no modo atemporal. É como se você estivesse andando numa estrada e o que você está enxergando na estrada são os seus sensores, né? Eles que estão percebendo, eles têm um limite para perceber. Agora, quando passou a curva ou está mais distante, você não tem mais acesso a isso. E quando você está no modo Sampradinhata, no modo em que você manifesta a sua condição elevada, sua mente está funcionando de uma forma elevada, ela faz com que o ser dentro de você, a condição divina dentro de você se manifeste. E ela é atemporal, justamente porque você está lá na estrada, você não sabe que lá na frente pode ter um barranco, pode ter um buraco, a curva pode ter mudado, ter um sinal novo, você não sabe disso. Né? Mas a sua intuição ela conhece isso, ela não está presa no tempo. E tem mais uma coisa muito importante. Quando você percebe, com os seus sentidos, você percebe formas, você percebe cores, você percebe sensações e muitas vezes você não percebe a essência. Né? Você não percebe, você não se conecta com a essência. E a essência que eu estou falando não é só a essência de pessoas, é a essência dos objetos. Então, quando você consegue perceber a essência divina dos objetos, significa que você está com a mente funcionando em Samadhi, vamos dizer, de uma forma elevada. E dentro o Samadhi, explicando de uma outra forma, você tem, eu falei no vídeo anterior do Dhyana, que eu dei o exemplo da água, de um lago. Né? Então quando você está lá no Dharana, que é o primeiro estágio da meditação, você está tentando acalmar essas ondas do lago, e você não consegue enxergar o fundo. E aí quando você atinge o estágio de Dhyana, você está aquietando o lago, e aí você medita, o lago está quieto, ou seja, sua mente ela está focada, né? Sua atenção está focada intensamente. Mas, quer dizer, intensamente não, ela está direcionada para o objeto que você escolheu. Então isso é o estágio de Dhyana, quando você está meditando. Mas existe, digamos, um estágio que é a meditação elevada, ou além da meditação, que é quando você atinge o estágio de Samadhi. Então imagina que, eu dei o exemplo no vídeo anterior, falando que as águas, né, a água, ela é a sua mente. Então quando você aquieta as águas do lago, você está aquietando a sua mente. Quando você atinge o Samadhi, é como se você não tivesse mais a mente lá. Ou seja, tudo aquilo que é gerado pela sua mente,
através dos seus sentidos, dos nomes, das formas, do tempo, todas essas coisas que você percebe pela sua mente, ela muda a forma elevada de percepção e funcionamento da mente, ela é diferente, ela funciona através da conexão da sua essência, da sua divindade, que é manifestada com essa intensidade, com essa intuição intensa do Sampradinhata. Então, o Samadhi, o que ele é? Ele é o momento em que você consegue direcionar a sua atenção de uma forma muito mais intensa, e aí você se liga ao objeto, percebendo a essência do objeto, e essa essência que você percebe, ela não é diferente da sua. E por isso que o Kaivalya é a meta do yoga. O Kaivalya ele significa isolamento. É quando você percebe o objeto, quando você percebe essa essência divina do objeto, mas em todos os objetos. Você não percebe não percebe diferença, é como se você estivesse se enxergando em cada objeto. E por isso que Kaivalya, a palavra Kaivalya é isolamento, você se sente isolado, não é um isolamento de estar sozinho, é um isolamento de preenchimento, onde você se sente preenchido. Então, e o que eu estou falando aqui é algo que não dá para passar a experiência para você, né? Como na meditação, você tem que fazer. Você precisa passar pela experiência, né? Você precisa praticar, vivenciar, né? Ter o esforço, né? O tapas, né? Então eu falei num dos vídeos lá que você precisa ter esse esforço de tapas, né? Tapas é o esforço sobre si mesmo para controlar os seus sentidos, controlar a sua atenção, e aí você superar essa condição da mente que está presa dentro dos vasanas, dos hábitos. E os hábitos é aquilo que bloqueia a sua verdadeira capacidade divina de perceber essas coisas. Hábitos construídos através de condicionamentos em que você já tem naturais, né, dos seus instintos, mas também uma grande parte deles, ou grande maioria deles, que você construiu ao longo da sua vida. E que muitas vezes fez você fazer o que você faz hoje de uma forma corajosa, de uma forma assertiva, mas muitas vezes bloqueou você, fez com que você tivesse medo, vergonha, com que você colocasse julgamentos em determinadas coisas. E o Samadhi, ele é o momento em que você desfaz tudo isso. Quando você enxerga a essência divina do objeto, você não está atravessando essa condição, que é a condição da mente. Bom, não vou aprofundar muito sobre isso, tá? Mas o que você tem que saber é o seguinte. O Samadhi, existe um Samadhi com e o sem semente. Então o Samadhi com semente é quando você chegou no Samadhi e você ainda precisa de um esforço para chegar lá. Você precisa trilhar um caminho para chegar lá. Então, dando um exemplo dentro da prática do yoga, a pessoa conseguiu fazer invertida sobre a cabeça, né? Então ele fica de cabeça para baixo só com esse apoio aqui. E aí ela, antes disso, teve um treino, teve um esforço e tudo mais, aí pum, fez a invertida. Mas ele tirou o pé do chão, mas ele não está ainda com ela natural. Ele precisa desenvolver essa naturalidade. E aí quando aquilo fica uma condição natural, aquilo se torna espontâneo, esse é o Samadhi sem semente. E essa condição elevada da mente, em que a prática ela é baseada na disciplina, no desapego, é uma prática que ela precisa de elementos como elementos de força de vontade, para você colocar o esforço sobre si mesmo. Não é um esforço medido no outro, é em você mesmo. É uma observação da sua prática, observação, o autoestudo, a percepção, a atenção para si. Atenção para si mesmo, isso é sua diária, e acreditar, né, nessa força divina, né? Muitas vezes é ter a fé também, né? O Ishvara Pranidhana, né? Ishvara é despertar essa força divina dentro de você. Eu falo isso no vídeo de Niyama, né? Ishvara Pranidhana, tapas, né? Que é superação, o esforço sobre si mesmo, Swadhyaya, que é o autoconhecimento, Ishvara Pranidhana, eu falo sobre isso no segundo vídeo, dá uma olhada lá. Então essas condições, elas se tornam algo natural.
elas se tornam algo que você faz sem a interferência dos hábitos. E como eu falei, não dá pra gente observar isso, o que dá para praticar, tá? Eu tenho muitas experiências ao longo das minhas práticas, onde muitos conceitos, muitas observações, muitas coisas que eu percebia, eu simplesmente mudei, porque você passa a não dar mais importância para algo que era irrelevante. E a mente estava tornando relevante, estava tornando importante, mas aquilo de fato não era relevante. Então, Sampradinhata, essa condição elevada da mente, essa condição intuitiva, essa intuição profunda que a prática proporciona, essa é uma condição do Samadhi. Essa é uma condição em que você se conecta com o aspecto divino do objeto. Dá para falar muita coisa aqui, tá? Eu estou falando tentando fazer uma conexão aqui de um jeito em que fique didático, fique inteligível para você aí do outro lado, mas é uma especulação, você precisa praticar, tá? Você precisa vivenciar, você precisa ter insights, né? Às vezes quando você tem um insight que você fala assim, nossa, né? Agora eu entendi o que ele falou, né? Tem muita coisa que eu recebia como esse conhecimento falado dentro das minhas aulas que eu fazia, dos professores, dos livros que eu lia, e assim, eu entendia, mas não compreendia, né? Então a prática faz você compreender, né? Faz você se conectar, é como se você estivesse se conectando, se entrando dentro da mente da outra pessoa, entendendo o que a pessoa está sentindo, né? Porque a gente não tem isso, a gente entende, a pessoa te fala, você entende, mas você não está dentro da pele dela. Então é como se você tivesse, na hora que você vivencia, que você compreende, é como se você tivesse, e a prática vai proporcionar isso. Então, se você está vendo esse vídeo e você não pratica, começa agora e busca um Yoga Sutra para você ler, né? Procura, eu vou ver se eu deixo alguns links aqui embaixo de autores, ou se eu tiver, eu vou dar uma pesquisada antes de publicar esse livro. Depois que eu publicar, eu atualizo se for o caso, mas dá uma olhada aqui nos links aqui embaixo, nos comentários. Eu vou publicar alguns autores, algumas pessoas que você pode ler, que tem traduções do Yoga Sutra, que é muito bom ler para você ter mais elementos também. E outra coisa, se você já pratica, se você está começando, ou se você ainda está naquela transição, ainda já está praticando faz um tempo, né, mas você quer conhecer mais, quer estudar, leia o Yoga Sutra, né, ele é a base do yoga, ele é o que vai dar a essência para o yoga. E depois eu vou falar sobre isso, mas yoga não é religião, tá? Yoga não tem nada a ver com religião. Esses são conceitos que são basicamente conceitos que surgiram numa cultura indiana, mas eles são vivências que você tem, tá? Então tem outras práticas, outras coisas que proporcionam isso também. Mas eu estou falando no contexto do yoga aqui. Então, isso é algo individual, é algo para você ter uma vivência individual. Bom, é isso. Eu não quero deixar esse vídeo muito longo, eu não sei quanto tempo passou já, mas qualquer dúvida que você tiver, deixa nos comentários aqui, qualquer observação, comenta, curte, né, compartilha se você acha que isso vai ser legal para outras pessoas, e a gente se vê no próximo vídeo. Então um grande abraço, muito obrigado por você estar aqui e Namastê.